Oi, pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais um tema da semana? Bom, gente, eu sempre gosto de situar vocês, né, para vocês acompanharem onde a gente tá dentro da UC. Então, estamos em UC2, né? Comecei com vocês a parte de micro, né? Microbiologia. Então, relembrando, retrospectiva. Começamos a falar de células procarióticas e eucarióticas. Fomos para bactérias, que são células procarióticas. Já engatei com o uso racional de medicamentos, aí focando em uso de antibiótico, né, pra gente seguir essa sequência. Semana passada vimos os vírus e essa semana a gente vai falar sobre os funguinhos, né? A gente vai olhar um pouquinho mais sobre os fungos. A boa notícia é, depois desse roteiro, a gente fecha o ciclo da microbiologia e inicia um outro ciclo, que é a parasitologia. Cenas dos próximos capítulos. Vamos olhar esses fungos e esse grande universo dos fungos. Quando eu falo grande universo, é grande mesmo. Eles têm um reino, que é o reino fungi, só deles. Né? Tem todo um universo só dos fungos, tá? E para despertar vocês em relação a, tá bom, mas o que isso tem a ver com a farmácia? Ou que doença que os fungos causam? Então, doenças causadas por fungos, pano branco, aquela doença de pele, candidíase, muito comum, esporo, esporotricose, aspergilose. Agora essa daqui é um trava-língua, viu? Paracoccídio, idiomicose. Eu falo de buia a palavra que é mais fácil. Histoplasmose e tem várias outras aí. A primeira grande sacada para vocês entenderem uma coisa que vocês ouvem a vida inteira. Micose. Todas as micoses de pele, micose de unha, micose de couro cabeludo. Micose, ela vem o fundo da palavra é de fungos. Então, todas as micoses, as doenças micoses, elas são doenças causadas por fungos, ok? Bom, vocês vão ter então, no roteiro da semana, vocês vão ter as doenças então causadas por fungos para vocês pesquisarem, certo? Tá lá no roteirinho de vocês, 3 doenças causadas por fungos, para vocês despertarem essa curiosidade de quem são esses seres que podem causar doenças nos animais, nos seres humanos, tá? Bom, aqui alguns exemplos de fungos, tá? Muitos fungos podem causar doenças, como eu sempre começo com a doença, né? Afinal, é o foco da farmácia, né? Mas os fungos, eles são um universo tão grande e que eles são extremamente importantes do ponto de vista econômico, não só para doenças, mas para alimentação, né? Utilização na culinária, tá? E o nosso grande antibiótico volta lá em bactérias, né? Ele foi descoberto a partir de um fungo, tá? Vou contar um pouquinho dessa história para vocês. Vamos lá? Vamos começar o roteiro então? Primeira coisa, gente, curiosidades. Adoro. Pergunta: qual é o maior ser vivo do planeta? Vai. 2 minutos para vocês pesquisarem. Para quem ainda não sabe, pesquisa aí. Qual é? Dá um pause no vídeo, não olha, vai pesquisar qual que é o maior ser vivo do planeta, tá? Na superfície da Terra, a gente tem a imensa sequoia, são as sequoias gigantes. Uma olhadinha do tamanho de uma pessoa aqui, ó. Como é que esse ser vivo consegue? Como é que o nutriente consegue chegar lá na copa, lá na folha mais alta, mais alto, mais alto? Tá? Cerca de 55 metros, falando em superfície, né?
Se a gente falar do fundo do mar, a gente tem a imensa baleia azul, tem 30 metros de comprimento. Mas o maior ser vivo do mundo não é a sequoia e não é a baleia azul. Quem é o maior ser vivo do mundo? Curiosidade, é um fungo. Um fungo. A maior criatura do planeta foi descoberta em 1996. Essa data é um pouco controversa, tá? Tem várias fontes que falam datas próximas. Um fungo que cresce no estado do Oregon, nos Estados Unidos. Armilária, perdão, que é conhecido como cogumelo do mel, tá? Acho que cogumelo do mel é um nome bem mais comum. Ele começou com uma partícula minúscula, tanto é que é microbiologia, né? Impossível de ver olho nu. E ele foi crescendo e se estendendo, tá? Ele foi descoberto nessa data. Só que, pelo tamanho dele, é estimado que ele tem mais de 2.000 anos, ok? É um ser vivo com mais de 2.000 anos. Percebe a capacidade desse ser que é da microbiologia? Na superfície dá para ver apenas as extremidades, né, perto das árvores, mas ele cresce muito subterrâneo e ele ocupa mais ou menos 1.000 campos de futebol. Dessa fonte que eu peguei, eu comparei várias fontes de pesquisa, ele fala em torno de 1.200 campos de futebol, tá? E ele ainda cresce cerca de 70 centímetros por ano. É um fungo, tá aqui ele, tá? Ele vai crescendo, quando eu falo na superfície, aqui ó, dá pra ver bem que é na superfície, mas os filamentos dele, eles são subterrâneos. Você consegue imaginar mais de 1.000 campos de futebol? Ok? Curiosidades. Vamos lá, vamos ver então as características gerais dos fungos. Primeiro, né, como uma introdução, uma curiosidade é que os fungos, eles foram por muito tempo considerados vegetais. Porque pensa, na Terra tem algumas estruturas parecidas, mas não faz muito tempo, em 1969, eles passaram a ser classificados separado, eles não foram mais considerados vegetais. Algumas características continuam as mesmas dos vegetais. Quando eu falo vegetal, imagina mesmo lá, os vegetais, uma cenoura, uma beterraba, enfim. Agora, a grande característica deles que diferenciou, colocou eles num reino à parte, um reino da biologia, tá? Que é o reino fungi, tá? Só de fungos. Qual que é a grande diferença? Sabe a parede celular que eu já falei para vocês? Tem lá na bactéria, tem nos vegetais, né? Nas plantas. A parede vegetal, a parede celular dos fungos, ela tem uma estrutura que chama quitina. A quitina é um tipo de açúcar, tá? É um tipo de açúcar, sabe onde tem? É muito comum na estrutura dos artrópodes, de animais alados, animais não, são artrópodes alados, tem na superfície da barata, é uma substância mais rígida, tá? Essa quitina. E no fundo ela é um tipo de açúcar. Enquanto que na parede celular dos vegetais tem celulose. Celulose é aquela substância que eu comentei lá em bactérias dos ruminantes. As vaquinhas, que eu falei que elas ficam mastigando e que nós não digerimos a celulose e os animais ruminantes digerem. Falei disso lá no roteiro de bactérias, se não me engano. E na parede dos vegetais tem celulose. Tanto é que a gente não digere a celulose. O que a gente digere das plantas? Os sais minerais. Mas a celulose a gente não digere. E os ruminantes digerem. Por isso que eles ficam mastigando o dia inteiro. Eu comentei sobre isso. E os fungos não têm celulose.
que é característico das plantas. Então, isso é uma grande diferença em estrutura. E por isso eles foram classificados num reino à parte. Como características gerais. Então, os fungos são seres eucarióticos. Então, eles são células e são células do ponto de vista complexas. E aí tem várias organelas, tá? Só pra gente fazer um paralelo. Bactérias são células procarióticas, aquelas células mais simples. Vírus acelulares, não tem nem célula, não tem nada de estrutura. Já os fungos, eles já são a estrutura de toda a microbiologia. Os fungos são a estrutura mais complexa, tá? Vocês vão ver que a gente caminha na complexidade. Depois dos fungos vai vir os parasitas, que já são mais complexos que os fungos, tá? A gente vai caminhando em complexidade. Então, os fungos são seres eucarióticos, são heterótrofos. E essa é uma grande diferença dos vegetais. Os vegetais são autótrofos. Tá bem que esse foi o primeiro roteiro desse grupo, né? Que é quando eu conceituei, falei assim, ó, depois a gente vai usar todos esses conceitos. Autótrofos produzem o próprio alimento. As plantas, elas precisam do solo, água e luz para fazer fotossíntese. Os fungos não, eles são heterótrofos, igual nós, os seres humanos. Eles não produzem o próprio alimento, então eles precisam de um alimento pronto do solo para eles conseguirem sobreviver. Então essa é uma grande diferença dos vegetais, tá? As duas grandes diferenças que fizeram os fungos serem classificados à parte, sair dos vegetais, é a parede celular, que tem quitina e não tem celulose. E a segunda grande diferença é os fungos, eles são heterótrofos, não são autótrofos. A maioria é aeróbio, mas tem alguns fungos que são facultativos. Aeróbio é aquele que precisa do oxigênio, tá? E tem os facultativos, que vocês vão ver que é uma grande diferença, que aí a gente vai falar de fermentação. São encontrados em várias áreas, solo, água, associado a vegetais. Então, tem fungos que vão ficar presos em raízes de plantas justamente para absorver o alimento, porque ele é heterótrofo. Animais, detritos, é célula em decomposição. Uma folha que caiu no chão pode ser decomposta por bactérias e por fungos. Vai sumindo, o micro-organismo, ele vai utilizando aquela matéria orgânica para sobreviver e, consequentemente, a matéria orgânica, por exemplo, uma folha, uma fruta que caiu do pé, vai se desfazendo, porque vai sendo utilizado por outro organismo. E tem uma importância fundamental na indústria, para os alimentos, e na medicina, por duas coisas: pelas doenças que causa e pelo grande antibiótico que foi descoberto, tá? Então, a gente tem aqueles que são extremamente prejudiciais, que causam várias doenças. Aí é um grande exemplo de micose de unha. Micose, infecção por fungos, tá? A gente tem doenças causadas por fungos também nos vegetais, tá? Tem a ferrugem do café, tem várias outras doenças que não são só em seres humanos, em animais, pode ser nos vegetais também, tá? E aí, o grande impacto econômico dos fungos na alimentação. Produção de vinhos, produção de cerveja, produção de queijos, pães. Então, nosso grande auxílio dos fungos na alimentação, na culinária. Tudo bem? Então, esse é o grupo dos fungos, como uma introdução aí, características gerais desse grande universo dos fungos. Ok? Muito bem, vamos para o nosso próximo tópico. Estrutura. Toda vez a gente vê a estrutura. Fecha o olho e lembra da estrutura da bactéria. Fecha o olho, não abre. Células procarióticas. Certo? Bem simples. Fecha o olho e lembra dos fungos, dos vírus. Aquela só material genético, o capsídeo e se tiver um envelope. Fechou? Agora vamos olhar para os fungos. Essa aqui é a estrutura
padrão dos fungos, tá? Que são, vamos lá. Micélio é um grande aglomerado de células do fungo, lembra que são células eucarióticas, tá? E esse monte de micélio é formado por várias hifas. Imagina uma mangueira, sabe essas mangueiras de jardim? Toda enrolada. É o micélio. E aí você puxa a ponta da mangueira. Isso é uma hifa. Então, o micélio são várias hifas emaranhadas juntas. E essas que sobem é uma hifa, outra hifa, outra hifa, tá? Na ponta das hifas tem a estrutura que a gente chama de esporângio. Esporângio é como se fosse uma bolsa. Esporângio, a palavra lembra esporos. Vocês já viram esporos lá em bactérias. Esses esporos são célulazinhas que, a hora que o esporângio rompe, esses esporos eles são levados ao vento, com o vento. E essas células, né, que são os esporos, elas caem em outro lugar e vão dar origem a outro funguinho, tá? Sabe que a gente pode fazer uma analogia com o pólen das flores? Flor venta, o pólen voa e vai cair em outro lugar na terra e dar origem a uma outra flor. É uma forma de reprodução, inclusive, essa, tá? Então, a estrutura padrão do fungo é micélio, que é um conjunto de hifas, e hifas. Na ponta das hifas, nós temos o esporângio, que é uma bolsa de esporos. Dentro é cheinho de esporos. E quando esse esporângio rompe, os esporos podem sair livremente, cai em outro lugar e vai povoar outro lugar, tá? Se a gente for jogar isso para um fungo geral, assim, bem característica de um cogumelo, por exemplo, micélio, conjunto de hifas, as hifas, que aí várias hifas em pezinho assim, a gente chama de corpo de frutificação. E os esporos estão aqui no chapéu, tá? Vamos olhar aqui, ó, outra imagem, sempre várias imagens, lembram disso? Bom, aqui ó, as hifas, todas as hifas emaranhadas, é como... Por isso que ele foi confundido muito tempo com vegetal, gente, a estrutura é muito parecida. As hifas aqui no micélio, ó, o micélio é o conjunto de hifas, parece a raiz da planta. Aqui, ó, as hifas em pé, que formam o corpo de frutificação, que dá estrutura para o fungo, parece o caule de uma planta. E aqui, ó, o chapéu, que a gente chama de chapéu, aonde tem os esporângios com os esporos todos dentro, ó, aqui dá para ver, eles pegam o chapéu e ó, ampliam. Aqui é cheio de esporângio com esporo. Parece a copa de uma planta. As folhas. Então, a estrutura é muito parecida, né? Por isso que foi muito tempo também reconhecido como planta. Até a estrutura é parecida, tá? Conseguem fazer analogia? O micélio seria a raiz. As hifas, né, formando o corpo de frutificação, seria o caule. E o chapéu, com os esporângios e os esporos dentro, seriam as folhas com a copa. Bem parecido. Então, essa é uma estrutura padrão aí de funguinhos, tá? Estrutura dos fungos. Beleza? Tudo bem? Ok. Vamos à morfologia. Sempre faço isso. Dibui a palavra. Morfo, forma. Morfo, a palavra morfo vem de forma. Logia é estudo, então estudo das formas. Na bactéria, a gente tinha lá cocos, diplococos, estafilococcus, bacilos, vibriões, espirila e espiroqueta. A gente viu essas formas. Nos vírus, a gente viu semana passada icosaedros envelopados e não envelopados. Helicoidais envelopados e não envelopados. E os complexos, aquele que parece o Homem-Aranha. E agora a gente vai olhar dos fungos. A boa notícia é que tem 2 tipos. Só. Na morfologia, a gente tem 2 tipos de colônias formadas por fungos, que são as colônias leveduriformes
Levedura, vocês já ouviram falar em levedura, gente? Já ouviram? E as filamentosas. Então, são esses dois tipos de morfologia: leveduriformes e as filamentosas. Vamos olhar cada uma? Bom, na morfologia leveduriformes, os fungos têm uma característica, eu até vou colocar aqui, que eu não comentei. Aqui, ó, eles são heterótrofos, aeróbios, encontrados no solo, têm importância na medicina. Eles podem ser pluricelulares ou unicelulares. Tem os dois tipos de fungo. E isso vai fazer todo sentido agora na morfologia. Vamos lá. Então, leveduriformes são micro-organismos que são unicelulares. As leveduras são formadas por uma única célula, ok? E quando a gente faz a análise disso, lembra das placas de cultura de micro-organismos que eu falei lá no primeiro roteiro? Placa de Petri, põe o meio de cultura, que é o alimento do micro-organismo, e põe na estufa para crescer. Nós vimos esse processo no primeiro roteiro de bactérias. Dá para fazer placa de Petri de cultura de bactérias e dá para fazer placa de Petri de cultura de fungos também. É o mesmo processo. Você pega a placa de Petri, coloca o meio de cultura que o fungo vai se alimentar e põe na estufa para crescer. A estufa é aquele aparelho que controla a temperatura. Então você dá alimento e fica quentinho e o que ela faz? Cresce. Muito bem. Bom, a característica da cultura de leveduras é que a hora que você olha a placa de Petri, gente, não tem como confundir. Ela fica pastosa, cresce o micro-organismo de uma forma pastosa, parece um creme. É bem assim. Dá uma olhadinha na foto. Ó, isso aqui é uma placa de Petri. Dá pra ver? O meio de cultura foi colocado aqui. E olha, gente, tá vendo? Ela é 3D, ela é cremosa. Ó, nessa aqui dá pra ver melhor. Consegue ver que, tá vendo? Isso aqui é uma colônia. É um monte de funguinhos aqui dentro. E parece um creme. Essa aqui dá pra ver até melhor, ó. Consegue ver? Parece um creme. Isso aqui parece até cheddar, catupiry. Tá? Mas é bem essa característica. As colônias que são de leveduras são unicelulares e na placa de Petri ela forma essa colônia cremosa, nessa estrutura que parece um queijo mesmo, molinho, tá? Vocês vão ver que é bem diferente da filamentosa. A filamentosa, eles já são pluricelulares ou multicelulares. E é justamente aquela característica das hifas que eu falei para vocês, que eu mostrei na estrutura, tá? Quando a gente faz a placa de Petri, de fungos que são filamentosos, não fica essa estrutura cremosa. É uma estrutura que vocês já conhecem, que parece um algodão ou um veludo. É o bolor. A filamentosa é o bolor. Sabe quando o pão embolora, o queijo embolora, o alimento fica com aquele aspecto de algodão e verde por cima? É a característica de fungos filamentosos, tá? Vamos olhar a plaquinha de Petri. Olha lá, é o bolor. Filamentoso, um fungo filamentoso, ele é multicelular, forma aquelas hifas que eu mostrei para vocês. Que é a hifa? É um monte de célula, já é um corpo sendo montado. Por isso que chama corpo de frutificação, tá? E aí, quando se junta várias células, já é visível ao olho nu. Uma célula não é visível ao olho nu, mas um monte de células que nem a estrutura do ser humano. Aqui, ó, só nesse pedacinho aqui tem bilhões de células. Então, é visível ao olho nu. Uma célula não é visível ao olho nu. E aí, as células filamentosas é o bolor. É o que a gente chama de bolor. Ó, as hifas, ó, hifa,
corpo de frutificação, e aqui tá cheio de, hifas, esporângio, aquelas bolsas, e aqui tá cheio de esporos. Esses filamentos aqui é o que a gente chama de hifa. Olha lá, não é característica de bolor? É bem diferente dessa placa, ok? Então, resumindo, nós temos dois tipos de morfologias dos fungos. As leveduras, que é formado por uma única célula, e aí a colônia dela é pastosa ou cremosa, tá? As leveduras. E os filamentos, ou a morfologia filamentosa, que é a característica do bolor. Bolor de pão, bolor de alimentos. E aí eles são multicelulares, formam as hifas, que é um monte de célula junta. Tá bom? Tudo bem? Ok. Bom, vamos falar da nutrição. Nutrição é aquele, lembra? Autótrofos são seres que produzem o próprio alimento, e heterótrofos, aqueles que não produzem o próprio alimento, então precisam de outra fonte. Vamos olhar. Aqui, gente, nós chegamos na parte mais delicada do assunto de fungos, porque a importância econômica dos fungos está na nutrição, tá? Então, vamos olhar. Nós temos dois tipos de nutrição. São os aeróbios, que eu já falei lá no comecinho, e tem aqueles que são facultativos e são anaeróbios. Os aeróbios são aqueles fungos que respiram como nós. Eles fazem a respiração para se nutrir igual o ser humano. O ser humano não precisa do oxigênio que está no ar. Essa aqui é a respiração que os fungos fazem, que é igualzinha à nossa. Respiração aeróbia, que precisa do oxigênio. Então, vamos olhar. Aqui tem a estrutura química, né? A reação química que acontece no nosso corpo, que acontece em alguns tipos de fungos. Por que ela é aeróbia, gente? Porque tem oxigênio aqui. Ok? Então, no ser humano, o que acontece? O ser humano faz assim, ó. Respirei, peguei todo o ar que tem oxigênio, tem vários gases aqui. Tem gás carbônico, nitrogênio e tem o oxigênio. Esse oxigênio entrou no meu corpo, foi para dentro da célula. Qual que é a organela que faz respiração mesmo? Respiração celular? Organela dentro da célula? Isso, a mitocôndria. Aí o oxigênio entra dentro da minha célula, vai lá na mitocôndria, a mitocôndria faz um processo que chama ciclo de Krebs, que eu tô falando só para situar vocês. No ciclo de Krebs, a mitocôndria pega o oxigênio e transforma em energia. É isso que é a respiração. Ok? Então, esse processo só acontece porque a célula recebeu o alimento. Porque são seres heterótrofos, né? Então, o que acontece? Olha para a reação química aí. Alguém sabe o que... Bom, eu já coloquei o nome, né? A C6H12O6 é uma substância que é chamada de glicose. É um açúcar, gente, da alimentação. Então, os fungos pegam a glicose, que eles pegaram da onde, no caso do fungo? Do próprio solo, ou de uma outra planta. Nossa, a gente pega a glicose da onde? Da alimentação, tá? Pega a glicose da alimentação, junta com água e o oxigênio, porque lembra que essa nutrição, essa respiração aí, né, respiração celular aeróbia, né? Porque precisa do oxigênio. Muito bem. Então, junto glicose mais água mais oxigênio, acontece uma reação química através de enzimas dentro do corpo do fungo ou dentro do nosso. Lembra que essa é a mesma respiração que o ser humano faz com os animais. E isso gera o quê? Toda reação química, gente, eu tenho reagentes
que é essa parte aqui, e o produto, que é o que gera depois da reação. E o que a respiração aeróbia gera? Gás carbônico, porque assim, nós respiramos oxigênio. E o que a gente solta? Gás carbônico. Essa troca de gases é a nossa célula que faz. O corpo é perfeito. A gente libera água também na respiração, na respiração e na transpiração. E esse processo gera energia. Por isso que a gente anda, porque que a gente corre, por isso que a gente tem energia. Tira o oxigênio do ser humano, da parada cardiorrespiratória, porque ele não consegue mais respirar, ele precisa do oxigênio para transformar em energia, que é o que vai fazer ele se movimentar, ok? Aí, esse processo de respiração aeróbia, gente, todos os seres que fazem respiração aeróbia são os seres que mais têm energia. Esse processo gera 38 ATPs. ATP, na química, chama adenosina trifosfato. Preciso gravar esse nome não, só tô explicando. Mas eu preciso que vocês entendam que na respiração aeróbia se gera 38 moléculas de energia. 38 é um número bom, é um número alto de energia. Então, resumindo, respiração aeróbia que nós fazemos, os seres humanos, os animais, e os fungos, pega glicose, que ele pega do solo, água, que ele pega do solo, e o oxigênio, que ele pega do ar. Dentro do corpo do fungo, ou dentro do nosso corpo, nas nossas células, algumas enzimas pegam a glicose, a água e o oxigênio e transformam em gás carbônico, água e 38 moléculas de energia, que é uma respiração muito energética, tá? Então, tem os fungos que fazem esse processo, ok? Que é a respiração aeróbia, ok? Só que eu não tenho fungo que faz só a respiração aeróbia. Eu tenho fungos que fazem a respiração anaeróbia, que é aquela que não precisa do oxigênio. Aliás, se tiver oxigênio, ele não respira, ele até morre, tá? E esse grande universo dos fungos que fazem respiração anaeróbia, gás carbônico, água e energia. O grande grupo dos fungos que fazem respiração anaeróbia é o olho da indústria, porque é a respiração anaeróbia que vai fazer esses fungos fazerem parte da nossa alimentação. Que é o processo respiração anaeróbia, gente, é o processo que a gente chama de fermentação. Fermentação, vocês já devem ter ouvido falar. A gente usa fermentação para muito processo dentro da culinária. Bom, vamos lá. Vamos entender o que esses funguinhos fazem. Então, a respiração aeróbia, alguns fungos fazem e o ser humano faz. A anaeróbia, nós, seres humanos, não fazemos. Seres humanos não fazemos. Só os fungos vão fazer a anaeróbia ou fermentação. Então, vamos lá. Definição, lembra? Definição de respiração anaeróbia são aqueles seres que não precisam do oxigênio. Olha aí na reação, não tem oxigênio, mas tem a mesma molécula que estava aqui, ó. Qual que é? Glicose. Então, para os fungos, eles precisam da glicose também, que eles pegam lá do solo, tá? Mas não tem oxigênio. E o que se gera? Então, aqui, reação, reagente, é sempre o que tá antes, e produto é o que tá depois, é o que se gera. Na respiração anaeróbia ou fermentação, não tem oxigênio, tem só glicose. E aí, a partir da glicose, o que é gerado na fermentação? Olha que bacana! Álcool, que é o álcool etílico, gás carbônico também. E olha quantas moléculas de energia, gente, só 2 moléculas de ATP.
Por isso que essa respiração, ela é muito menos energética. Enquanto que a respiração aeróbia gera 38 moléculas de energia, a anaeróbia ou fermentação gera 2. Se o ser humano funcionasse por respiração anaeróbia ou fermentação, a gente não ia ter energia. Olha o tamanho do ser humano, tamanho que eu falo em estrutura, tá? Não o meu tamanho, obviamente. Mas em estrutura, e olha a estrutura de um fungo. Então a gente não teria, uma reação, né? Uma respiração que é muito baixa do ponto de vista energético. Mas para o fungo o que faz é suficiente. Beleza. Agora, gente, vamos entender por que a fermentação ela é tão fundamental na culinária. Sabe o que a gente faz com fermentação? A gente faz as bebidas alcoólicas. A gente faz pão. Como? Vamos pensar, vamos fazer o pão? Eu sou péssima pra fazer pão. Meus bolos, meus pão não crescem. Mas eu tenho algum problema aí com essa parte. Mas vamos ver o que a gente põe. Vamos fazer um pão? A gente põe farinha de trigo. A gente põe... A farinha de trigo é carboidrato. O carboidrato, quando ele é quebrado, ele vira glicose. Então, você deu glicose. E o que você põe no pão? Fermento? O que é o fermento? Alguém sabe o que é o fermento? É o fungo. É o fungo que faz respiração anaeróbia. Então, essas enzimas a gente põe como? Quando a gente põe o funguinho lá, que é o fermento. Fermento, fermentação. Poxa, gente. Muito bem. Então, eu pus a farinha e eu coloquei o fermento. No bolo, eu não ponho só a farinha, eu ainda ponho açúcar, que é a glicose direta. Mas... fermento. Vai esquecer de pôr o fermento? Cresce? Não cresce. Ok. Aí, o que eu gero? Álcool etílico e o gás carbônico. Você sabe o que faz o pão crescer? O bolo crescer? É o gás carbônico. Conforme aquele fungo que tá no fermento que eu pus, ele começa a fermentar, a respirar de forma anaeróbia, vai liberando gás carbônico. Na massa, cada bolinha de gás carbônico que solta, o pão vai fazendo o quê? Vai crescendo. Corta o pão assado. Olha o pão, não é cheio de bolinha? Aquelas bolinhas era o lugar que ocupava o gás carbônico. Sem o gás carbônico formado na fermentação, o pão não cresce, o bolo não cresce. Uai, Dani, mas forma álcool também. Por que o pão não é alcoólico? Porque o álcool evapora. A hora que você põe o bolo no forno para crescer, libera o álcool também. Só que como o forno tem alta temperatura, o que acontece com o álcool? Evapora, por isso que não fica gosto. Mas se você colocar o fermento e a hora que você abrir a massa, que não cresceu ainda, se você experimentar uma massa crua, depois que a massa ficou um tempo ali, porque o que a avó falava assim, ó, você vai pôr, faz o pão, deixa a massa descansando. E aí, a gente faz uma bolinha de massa crua e põe dentro de um copo d'água. Não é isso que a avó ensinava? A hora que essa bolinha subir do copo d'água, ficar na superfície do copo, a massa tá pronta. Por quê, gente? Porque a fermentação já aconteceu, o gás carbônico vai sendo liberado dentro daquela bolinha. Isso significa que conforme vai enchendo de gás, a bolinha vai ficando mais leve, que é gás. E aí o que acontece? Ela sobe no copo d'água. Por quê? Porque foi liberando gás. Se o gás já foi liberado naquela bolinha que você pôs dentro do copo de água, isso quer dizer que o teu pão já descansou, já formou gás lá dentro também. Se você experimentar um pedacinho dessa massa, não é pra experimentar que isso não faz bem, mas ela tem um fundinho de álcool, porque foi liberado no processo de fermentação. Liberou álcool. Aí a hora que você põe pra assar, esse álcool evapora, por isso que você não sente num bolo assado, num pão assado. Mas essa massa só cresceu por causa do gás carbônico que foi gerado. Ok? O
Quer ver um outro processo? Então, fabricação de pães é fermentação. Não tem oxigênio envolvido. Você pôs a glicose, que você pôs ou pelo próprio açúcar, ou pela farinha de trigo, e você pôs o fungo, que faz fermentação. E aí gerou o gás carbônico e fez a massa crescer. Outro processo que a gente usa de fermentação é para a produção de bebidas alcoólicas. Vamos pensar no vinho. O vinho, se a gente for pensar no processo artesanal de vinho, antigamente, eles amassavam a uva com os pés. Vocês já viram essa cena em algum filme antigo? Pegam um tonel assim, parece aqueles ofurô, põe toda a uva lá dentro e pisa. E depois deixa isso dentro de daqueles barril, igual o barril do Chaves. Barril de madeira. Vamos lá, vamos entender o processo. O que é a uva? O que tem na uva? Glicose, açúcar. Todas as frutas têm açúcar. Aí eu amasso, sabe aonde está o fungo? Sabe aonde? Porque tem que ter um fungo que faz fermentação para ter a fermentação. Na casca da uva. Sabe aquele negocinho branquinho que fica na casca da uva? Aquilo é fungo. E é fungo natural. A hora que eu amasso a uva, dentro da uva tem a glicose, que é o açúcar. E na casca da uva já tem o fungo natural. Então, a hora que eu amasso, eu misturo o fungo naquele amassado de uva. Ok? O que o fungo começa a fazer? Ele pega a glicose, o fungo faz fermentação, que é respiração anaeróbia. Por que eles colocam isso dentro de um barril? De um barril de madeira? Dentro do barril de madeira eu isolo para não ter oxigênio. Para o fungo poder fazer a fermentação. Porque a fermentação não precisa não vai oxigênio. Então eles colocam ali e ficam lá muito tempo para aquele fungo ir fazendo fermentação. Em que eles falam que os vinhos são os melhores, que são os vinhos mais antigos, né? E aí, no processo de fermentação, gera o quê? Álcool, gente. Álcool etílico. É aí que vai formando o álcool do vinho, ok? E tem que ter uma válvula de escape para o CO2, porque conforme vai gerando gás. Se eu deixo o gás preso num lugar, esse gás com pressão, ele explode. Então, ele explodiria o barril. Por que não explode? Porque tem as válvulas de escape para esse gás que está sendo gerado junto com o álcool, para ele sair e não pressuriza, senão vira um botijão de gás, né? Porque o gás com pressão, ele faz o quê? Explode, ok? Então, utilizado aí para fazer vinhos. Cerveja, a mesma coisa. Coloca o levedo, coloca o trigo, aí depende, tem cerveja de tanta coisa, tem cerveja de rapadura, ó a glicose, lúpulos, eles colocam tudo isso. Então, na cerveja você põe um ativo, né, um micro-organismo de fermentação e gera o álcool, porque olha aqui, ó, gerando álcool. Gente, olha a diferença, voltando na respiração aeróbia, que é a que a gente faz e alguns fungos fazem, só libera o gás carbônico. Mas tá vendo que não gera álcool? Senão, se a gente fizesse respiração anaeróbia, a gente respiraria e liberaria álcool no processo. Não tem isso. No funguinho tem. Entenderam a diferença? Então, vamos fazer um resumo. Existem dois tipos de respiração dos fungos, assim, de todos os seres, que é o aeróbio e o anaeróbio. O que vocês já sabem? Que o aeróbio tem oxigênio e o anaeróbio não tem oxigênio. O aeróbio que nós, seres humanos, animais, fazemos, e alguns tipos de fungo, pega a glicose, que se for no nosso caso, a gente consegue a glicose da alimentação. Por isso que se eu não como, eu perco energia, porque eu não tô fazendo a respiração de forma correta e não tô liberando minha energia. Você fica fraco se não come. E o fungo a mesma coisa. Então, pega a glicose, no caso do fungo do solo,
junto com a água do solo e do próprio ar, que tem água aqui, gotículas de água que a gente não vê, e o oxigênio que está no ar. E aí eu faço o quê? Libero gás carbônico, ou água e energia. A respiração aeróbia é altamente energética. Muita energia. Lembra que o ser humano precisa de muita energia. Já a respiração anaeróbia ou fermentação não tem o oxigênio. Tem só o quê? C6H12O6, que é a glicose. Aí você coloca o fermento para ter as enzimas e isso gera álcool e gás carbônico e baixa quantidade de energia. O álcool é muito utilizado nas indústrias de bebidas alcoólicas, inclusive na produção de álcool de combustível também, mesmo processo. E o gás carbônico. Então, o álcool, quem foca nisso é a indústria alimentícia de bebidas alcoólicas, fazer o vinho, fazer cerveja. E quem foca no gás carbônico é o crescimento de massas, porque o gás carbônico vai sendo liberado, puf, 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 esse gás vai fazendo a massa crescer e fica aquele pão super bonito, ok? Não tem oxigênio no processo porque é respiração anaeróbia. Entendendo a grande importância dos fungos na alimentação? Fermentação, ok? Muito bem, gente. Essa é a parte mais delicada, né? Porque envolve um pouco de química aí. O importante é vocês terem muito na cabeça de vocês o que é uma respiração aeróbia, que precisa do oxigênio e é altamente energética, e a respiração anaeróbia ou fermentação, que não tem oxigênio e gera álcool, que é foco da indústria, e gera o gás carbônico, que é foco da indústria, certo? Muito bem. Vamos lá, vamos olhar então a reprodução dos fungos. Como é que os fungos se reproduzem? A gente tem os dois tipos de reprodução dos fungos, que é a reprodução assexuada e assexuada. A bactéria também tinha isso, né? Os dois tipos. E aí, eu falei lá na bactéria e vou falar de novo. Sexuada e assexuada não tem a ver com sexo. Tem a ver com troca de material genético, tá? Assexuada, a gente tem os tipos mais simples de reprodução, que o assexuada lembra que não tem troca de material genético. A gente tem esses dois tipos, os três tipos, perdão, que é brotamento, fragmentação e esporulação. Nenhum envolve um fungo dar um material genético e outro fungo dá outro pra gente juntar, igual o ser humano. Primeiro material genético vem do pai, segundo material genético vem da mãe. São organismos diferentes e juntos vão formar um terceiro organismo diferente, que é o filho. Aqui não. Na reprodução assexuada é a mesma célula que dá origem a outra célula. E aí gera uma população toda igualzinha. Brotamento, um pedaço do fungo vai brotando na ponta. A gente vai realizando a multiplicação, só que multiplica a mesma célula que eu já tenho. Isso o ser humano não faz. Não reproduz assim. Então, brotamento, brota um outro. Aí brota uma outra célula, brota uma outra célula, brota uma outra célula. E assim o fungo vai crescendo, só que todos eles da mesma célula, tá? Aí forma aqui, ó. Olha os brotinhos. Todos iguais o anterior. Na fragmentação é bem parecido. Esse broto, ele pode se soltar. Ele fragmenta e cai num outro lugar na terra. Só que ele vai continuar reproduzindo, só que é a mesma dessa. Brotou, fragmentou, tuf, caiu. Agora aqui ele começa a reproduzir de novo em outro lugar. Só que percebe que é a mesma célula do mesmo lugar. Então não tem variabilidade genética. Esse fungo que tá nascendo, se ele tá fragmentando ou se ele tá brotando novos, é da mesma célula. Por isso que é assexuada. E o último tipo é a esporulação. Micélio, hifas, esporângio. Lembra que é uma bolsinha cheia de esporos? Esses esporos são todas células.
Todas é célula eucariótica. Aí, quando o esporângio tá cheinho de esporo, ele estoura, puf, e esses esporos voam mesmo, sai pelo ar e caem em outro lugar na Terra. Só que é a mesma célula, né? Não veio célula de outro lugar. Ele cai para lá e gera um ser exatamente igual a esse. Então, vamos pensar aqui, ó. Tem um fungo pronto. O esporo caiu do outro lado. Só que é a mesma célula daqui. Então, esse outro que vai ser gerado é exatamente igual ao anterior. Sim? É bem parecido com o da bactéria. É um processo de gerar organismos todos iguais. Agora, a gente também tem a reprodução sexuada. Qual que é a definição mesmo de reprodução sexuada? É troca de material genético com células diferentes. Aqui, na assexuada, nenhum dos três tem troca. É sempre o mesmo organismo formando células iguaizinhas. Na sexuada, não. Na sexuada, gente, lembra das hifas? Hifas diferentes, a gente chama de hifa positiva e hifa negativa. É como se fosse hifa do pai e hifa da mãe. Elas vão crescendo, são hifas diferentes de funguinhos diferentes. Eles vão crescendo, e uma hora essas hifas se encontram. E aí, nessa hifa positiva, tem o núcleo, que é o núcleo a gente chama de N. É metade do núcleo, da quantidade de material genético. E a outra vai crescendo, também tem metade do material genético. A hora que metade e metade se encontram, forma um núcleo completo, que aí a gente chama essa nova hifa, ela é diploide, porque ela tem dois núcleos. Um veio daqui e um veio daqui. E aí eles se encontram, fundem e viram uma nova hifa. Aí, aqui era N, aqui era N, metade. Aí forma 2N. E aí, você concorda que essa hifa que é formada, ela tem características diferentes? Porque uma veio de uma hifa e a outra veio de outra hifa. E aí se forma esse que a gente chama aí de 2N, que é uma célula diploide. Vamos olhar no esquema aqui, ó. Ó, hifa, vamos pôr positiva e negativa. Elas vão crescendo uma em direção à outra. Ó, um núcleo, que é N, outro núcleo, que é N. Quando eu falo N, é que é um só, tá? Então, vamos que essa é a mãe e esse é o pai. Aí, eles vão crescendo um em direção ao outro. O que acontece? Eles juntam. Então, se eu tenho N com N, vira 2N. Entendeu? E aí, esse 2N vai gerar um novo organismo diferente. Porque material genético veio da hifa A positiva, material genético veio da hifa B negativa. São hifas diferentes, são células diferentes que se fundem e formam o zigoto. Igual no ser humano. Vem material genético do pai, vem material genético da mãe e forma o filho. O filho, ele tem parte do pai, parte da mãe, mas ele é um ser diferente. E assim, os fungos, eles conseguem criar também a população diferente. Por isso que eles conseguem ter reprodução sexuada, formam uma população toda igualzinha, e a reprodução assexuada, que aí formam fungos diferentes. Ok? Aqui, por um outro esquema, reprodução assexuada, sempre gerando populações iguais. Lembra do esporo voando? E na sexuada, ó, olha as hifas. As hifas se encontram, olha o núcleo, juntou, formou um outro novo. Esse outro novo vai formar um outro fungo que vai ter esporo e assim sucessivamente. Ok? O que é importante vocês saberem na reprodução? Que eu tenho fungo que reproduz de forma assexuada, que as células do próprio fungo geram outras do próprio fungo e não tem variabilidade genética. E a reprodução sexuada, que hifas diferentes se juntam formando um novo organismo diferente dos iniciais. Resumindo, é isso.
Tá bom? Tudo bem? Ok, gente. E aí, a nossa última parte, que é a importância econômica dos fungos, tá? Que eu já dei uma explicada aí quando a gente falou em nutrição. Então, a primeira importância econômica é a alimentação. Então, os fungos participam aí da produção de pães, bebidas alcoólicas, alguns tipos de queijo, tipo queijo Roquefort, queijo gorgonzola. Aquele verdinho ali são fungos, só que são fungos comestíveis, tá? Os cogumelos, gente, importância do cogumelo do ponto de vista nutricional. Você pode me falar assim, Dani, eu não gosto de cogumelo, eu não gosto da textura, eu acho esquisito. Ok, particularmente adoro, mas leva pra mim. Mas você pode até não gostar do sabor, mas ele, do ponto de vista de nutrição, ele é muito bom. A quantidade de proteínas, sabe a proteína que tem na carne, que todo mundo fala assim, tem que comer proteína, nananã. Os fungos, eles têm uma quantidade muito superior de proteína. Então, aí é um foco também das pessoas que são vegetarianas. Eu não como eu não como proteína de origem animal, mas consegue de fungos, por exemplo, tá? E aí também muito utilizada na culinária oriental. A culinária oriental ela é bem baseada em fungos dos vários tipos, champignon, shimeji, esqueci o nome do outro, shiitake. A produção dos pães, como eu já expliquei, então o CO2 gerado na fermentação anaeróbia, que é a fermentação, né? Eles fazem os pães crescer. O fungo mais tradicional aí utilizado como fermento nessa panificação é o Saccharomyces cerevisiae, tá? Ou cerevisiae, que é o fermento de padaria. Sem o fermento não vai ter fermentação. Por isso que eu tenho que colocar aquele fermento lá. Na agricultura também tem uma grande importância econômica que se chama micorrizas. As micorrizas são os fungos que ficam grudados nas raízes de plantas. E aí, essas raízes dos fungos, né, essas hifas dos fungos, elas ajudam a planta a absorver água e sais minerais do solo e, em contrapartida, o fungo se nutre disso também. Então, eles conseguem os dois crescerem juntos porque um ajuda o outro nessa alimentação. A fermentação alcoólica, né? Produção de cerveja, produção de vinho, né? São os álcoois. Aqui, ó, isso aqui numa indústria, aí já num processo de tecnologia diferente, aqui dentro tem lá a origem da glicose, pode ser de uva, pode ser de rapadura, tem bebida alcoólica que vem de maçã, qualquer produto que tenha glicose, se você colocar o fermento junto, ele vai fazer fermentação e vai gerar álcool. Só que não pode fechar, porque senão libera o gás carbônico e aí explode. Por isso que nesses tonéis aqui, ó, esse aqui, na produção de vinho artesanal, isso aqui é fundamental, porque pelas paredinhas da madeira, o gás carbônico pode escapando para não estourar o tonel, né? Aqui eles têm um processo diferente para liberar o gás carbônico gerado, certo? E aí produz o álcool etílico. Vocês nem se interessam, né? Por isso. Aí cerveja. Então, eu preciso do fungo para fazer a fermentação. Olha lá. Olha o processo não é macerar, é como esqueci o nome, mas é quando pisa na uva para ir abrindo, espalhando a uva, que espalha a glicose, e o próprio, não precisa nem pôr o fungo, porque o próprio fungo da casca da uva já vai fazendo o processo ali, certo? O vinho é feito a partir de uvas, extrai o suco da uva, mistura o levedo, que é o tipo de fungo. Os levedos se alimentam do açúcar da fruta, produzem o gás carbônico e o álcool etílico. O mesmo acontece na cerveja. É que na uva a gente coloca a uva, o próprio fungo. No caso da cerveja, o alimento dos levedos é o açúcar do malte. A gente coloca o malte que vai produzir
tem o açúcar e aí o levedo, você coloca o levedo, a levedura para fazer a fermentação. Bom, e aí a gente chega no grande ponto da medicina, que é a produção da penicilina. Gente, a penicilina é uma substância produzida por um fungo. Esse fungo chama Penicillium. Ele foi descoberto, o maior antibiótico de todos os tempos até hoje é a penicilina. Dani, peraí, eu tô confundindo tudo. Gente, deixa eu contar a história primeiro. A penicilina foi descoberta pelo grande, famoso Alexandre Fleming, tá? Que inclusive ganhou prêmios, muitos prêmios depois. Ele é o grande pai aí. Ele descobriu a penicilina por acaso. Ele era um pesquisador, né? Depois que ele voltou da guerra, ele começou a estudar fungos, né? Estudar bactérias, que é a Staphylococcus aureus, que é uma das bactérias mais comuns aí no nosso corpo. Tem vários tipos de infecção, e depois que ele voltou da guerra, essa bactéria, ela infeccionava muito os soldados. Então ele começou a estudar isso para conseguir melhorar a condição dos soldados, porque eles pegavam muito a infecção por estafilococcus. Muito bem. Aí um dia, né, isso conta a história, reza a lenda, que ele saiu de férias e ele tinha feito várias culturas de estafilococcus, sabe? Placa de Petri, meio de cultura, fez a cultura e deixou na estufa. Saiu de férias. Esse trem ficou lá, sem acondicionamento, não tinha supervisão, porque ele saiu de férias. Elas ficaram lá. E elas se contaminaram, porque ninguém mexeu mais nela. Quando ele retornou, ele percebeu que essa cultura que era de bactérias, que ficou lá sem supervisão, tinha se contaminado com fungos, que eram fungos do bolor. Lembra do bolor que eu falei? Filamentosa e... Puxa vida, esqueci o nome. Filamentosa e leveduriformes. Então, aí, essas placas, elas ficaram contaminadas com fungos. E o que ele percebeu? Que ficou contaminado com fungo, aquele fungo que é o bolor, que é aquele verde, que parece um algodãozinho. O que aconteceu? Ele observou na placa que aonde cresceu o fungo, tinha matado a bactéria. Tipo, praticamente um antibiograma. Lembra que o antibiograma a gente faz a cultura de bactéria e põe o antibiótico e vê o tamanho do halo? Lembram disso? Antibiograma para ver que antibiótico mata a bactéria? Ele inventou o antibiograma assim, sem querer. Foi um acaso, grande acaso da medicina. Ele percebeu que aonde o fungo cresceu, tinha matado as bactérias do estafilococcus. E eu falei, o que é isso, né? Aí ele analisou que fungo que tinha ali e ele notou que era o Penicillium, o nome desse fungo, que é o Penicillium totatum. E aí ele começou a estudar isso e ele percebeu que aquele fungo que cresceu ali liberou uma substância que matava a bactéria. Pronto! Ele descobriu, inventou não, ele não inventou nada, ele descobriu o melhor antibiótico até hoje, tá? Assim, surgia naquele momento, a partir do fungo Penicillium, a substância que o fungo Penicillium produziu, que ele deu o nome de penicilina, que até hoje é considerado o primeiro e grande antibiótico da história. É uma das descobertas, assim, totalmente sem querer, um dos grandes mistérios e magias da medicina. E aí esse fungo, que é o Penicillium totatum, ele produz uma substância que é a penicilina, que por acaso ele descobriu que matava bactérias. E até hoje é um dos antibióticos mais potentes que a gente tem. Certo? Então, a partir de um fungo, a gente tem o nosso mais importante antibiótico até hoje descoberto. E a gente também tem os fungos que são venenosos, orelha de pau, por exemplo, que são fungos que são altamente tóxicos, não é comestível e pode levar à morte. Esse aqui, que é a manita,
ele é um dos fungos mais venenosos e ele é um dos fungos mais traiçoeiros. Por quê? Concorda com a orelha de pau, o fungo orelha de pau? Ele é meio esquisitinho. Você olha, você fala assim, ai, não sei nem se eu posso pôr a mão. Esse aqui, ele é danado porque ele é bonito e a cor chama muita atenção. Então chama muita atenção de crianças, de animais. E porque ele chama atenção, você vai, põe a mão, põe na boca. E ele é extremamente tóxico, tá? A gente chama ele popularmente de chapéu, é o amanita. Ele é uma das espécies mais tóxicas e mortais de cogumelos. A maior parte de intoxicação por cogumelos é por conta do amanita. Tudo bem? Então, aí as grandes importâncias econômicas aí dos fungos, tá? E pra gente finalizar, eu começo falando de doenças e termino falando de doenças. Vamos dar uma olhadinha em algumas doenças causadas por fungos? Então, tem os fungos, todos os fungos alimentícios, né? E alguns, né, que causam doenças. Aspergilose pulmonar é causada por um fungo chamado aspergillus e ela acontece muito no pulmão, tá? E aí, essa doença, gente, os fungos também, eles podem ter resistência, tá? E sabe o que eu percebo? Eu fiz meu mestrado focado em antibióticos, né? E uma das coisas que eu percebi durante o mestrado é que infecções por fungos, elas conseguem ser ainda piores que por bactérias. Quando o paciente lá no HC, ele estava internado utilizando um dos antifúngicos mais potentes, era muito difícil reverter o quadro do paciente, tá? Que é a anfotericina B. Essa doença, ela acomete o pulmão, ela parece uma pneumonia, só que é causada pelo fungo, então ela não chama pneumonia, né? Ela chama aspergilose, que o nome do fungo é o aspergillus. Tosse, expectoração, fraqueza, chiado no peito. Os sintomas são muito parecidos com uma pneumonia. E aí apenas um exame de laboratório vai diagnosticar se aquela doença é por bactéria ou é por fungo. A candidíase, que é uma grande conhecida principalmente das mulheres. E aí, gente, existe muito preconceito ao redor da candidíase, porque ela já foi muito associada à falta de higiene. E não. O organismo feminino, por conta dos hormônios e da variação de pH vaginal, o corpo feminino, ele tem mais probabilidade de desenvolver candidíase do que o corpo masculino, por conta dessa variação de pH mesmo. Então, a candidíase é uma infecção genital causada pelo fungo, né, que é a Candida albicans, e tem sintomas: coceira, ardência, principalmente ardência para urinar, corrimento na região vaginal. Isso pode acontecer no homem também, mas o organismo feminino, ele tende a causar mais justamente pela estrutura do corpo. E ela pode ser uma doença também hereditária. Tem organismos que têm mais probabilidade de desenvolver cândida. E tem mulheres que têm infecção por cândida regular. E aí você vai pegar o histórico da família, a mãe também tem, a avó também tinha, principalmente por conta do pH vaginal, tá? A variação de pH vaginal. Então, não tem a ver com falta de higiene. Há um grande problema ali, porque a região genital, tanto a masculina quanto a feminina, tem, né, a calcinha, tem a roupa, e isso deixa o local muito mais quente. E tudo que aumenta a temperatura, gente, tem a chance de desenvolver mais micro-organismo. É muito comum isso. E por isso que a gente, para placa de Petri, a gente põe uma estufa, certo? E para criança também. Por quê? O que é a fralda? É uma estufa, gente. A criança faz xixi, então aquele lugar fica úmido e a fralda abafa muito e aumenta a temperatura. Candidíase em crianças também é comum, tá? Candidíase em adultos. Candidíase oral, que é o famoso sapinho, tá? Que é muito comum.
Outras doenças por fungos, as famosas frieiras. Micose, lembra que micose é infecção por fungos? As frieiras. A coccidioidiomicose, não sei falar, coccidioidiomicose. Essa é uma infecção sistêmica. Lembra que quando eu falo sistêmica, ela já está no sangue. Ela começa geralmente pulmonar e ela pode ir para laringe, ossos, circulação. Então, quando a gente fala que é uma infecção sistêmica, ela já saiu do órgão e foi para o sangue, tá? Ela também tem essa parte respiratória, índice de oxigenação, né, de respiração baixo, sudorese, falta de ar, tosse, falta de alimento. A pitiríase versicolor é o que popularmente conhecido como pano branco, tá? São essas manchas brancas, descama a pele, muda a cor da pele, geralmente nessa área de pescoço. O pessoal relaciona muito isso ao uso de piscinas, praias, tá? A famosa micose de unha. E, gente, quem tem micose de unha é extremamente resistente. É muito difícil tratar micose de unha. O paciente às vezes passa meses tratando micose de unha e ela retorna, e ela retorna. E a infecção por fungo, ela é danada. Você baixa a imunidade, tipo assim, você passou por uma doença, ficou lá uma semana ruim, teve uma gripe, enfim. Doença causada por fungo, uma gripe. 15 dias depois, pode aparecer uma doença por fungo, porque o fungo ele é oportunista. Pode aparecer uma candidíase, pode aparecer uma micose de unha, porque baixou sua imunidade, o fungo aparece. Micoses de pele, dos vários tipos de micoses de pele. A frieira, né, uma micose de pele. A ferrugem do café, que é uma doença por fungo em plantas, né? Lembra que eu falei que não é só em ser humano? Certo? E como que a gente combate, então, as doenças? Então, primeira coisa, profilaxia, prevenção. Essa prevenção, ela é geral para bactéria, para vírus, para fungos, que é cuidado muito. O fungo, principalmente, ele gosta muito de áreas úmidas. Então, secar muito bem a pele, secar entre os dedos. Por que é muito comum a micose, a frieira, né? Que é a micose no interior dos dedos? Porque quase ninguém seca ali. Você enxuga e meu pé fica molhado. Virilha é muito comum, porque é uma área quente, úmida. Evitar usar sapato fechado por muito tempo, porque fica úmido. Tudo que tiver muito úmido, tendência de fungo. Usar, cuidado assim, né? Lugares que estão úmidos, roupa. Por que pega muito em couro? Sapato de couro, bolsa de couro? Porque couro é matéria orgânica, é célula. E geralmente fica fechado. Úmido, pronto, é o que o fungo quer para crescer. Evitar trocar objetos pessoais, isso aí para tudo, né? Roupas quentes, tecido sintético, cuidado, né? E dica, utilizar materiais para manicure, leva seu kit, porque pode ficar ali, né, resquícios de infecção, seja por bactéria, por fungo, e você se infeccionar. Aí as micoses de unha são muito comuns dessa forma, tá? Aí, então, prevenção é o que dá para eu fazer para eu não ter a doença, né? Agora, se eu tiver, a gente tem quais são os medicamentos? Vamos lá: antibiótico, antibactéria, antiviral, antivírus e os antifúngicos, que é o antifungos, ou antimicóticos. Mesma coisa, micóticos porque vem de fungos. Deixei aqui, o bulário vai estar lá no material de vocês também, essa dica, para vocês olharem alguns exemplos de medicamentos para fungos, ó. Fluconazol, cetoconazol, nistatina, tem vários tipos aqui para vocês pesquisarem, tá? Para vocês estudarem, aprofundarem.
vocês veem, eu falo dos antibióticos, eu falo dos antivirais, falo dos antifúngicos, porque a gente tá vendo o micro-organismo, mas em farmacologia vocês voltam nesse conceito, tá bom? Tudo bem? Dúvidas? Bom, gente, esse é o grande universo dos fungos. Os fungos têm que ficar muito na cabeça de vocês que eles são muito utilizados na alimentação. A parte de entender o processo da fermentação é fundamental e lembrar das doenças, dessa parte de estar quente, úmido, tá? A penicilina, que é o nosso grande ganho aí com os fungos. Então, é um grande universo dentro da medicina, tá bom? Aí vocês têm o roteirinho de vocês. No roteiro tem todos os tópicos que eu falo aqui, eles são questionados no roteiro, né? Para vocês aprofundarem as pesquisas de vocês. Tudo bem? É isso. São os fungos e dúvidas, estou disponível. Obrigada, gente. Bons estudos. Beijo.